aparece uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo para nos ensinar sobre este grande acontecimento que é a ressurreição dele, a vitória dele sobre a morte, e que abre as portas para nós também para a vida eterna, para nós entendermos e amarmos esta verdade em nossa fé, para assim nós possamos de fato ganhar a vida eterna. Vamos, portanto, preparar os nossos corações, pedindo perdão por nossas faltas, como acreditamos em consciência. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer pelo pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que correis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor de Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho de Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados.
E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes ir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares e milhares, milhões e milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os quatro seres vivos respondiam: amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, também chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava no pé da margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois ela estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou ao Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos testemunhar. Nós estamos nestes 50 dias que a Igreja celebra a ressurreição. E a maior festa litúrgica da Santa Igreja é a Páscoa. Nós tivemos já a oitava, primeiros 8 dias, a Igreja celebra como se fosse no seu dia. E depois, 50 dias de festa. Cânticos, aleluia, glória, o sírio pascal vai estar aceso durante esses 150 dias, etc. Por quê? Porque justamente é o principal no ministério da nossa fé, o principal ponto de nossa fé. Que vale a pena praticar a virtude se eu vou morrer. Se apenas vou viver para esta vida, vale a pena roubar mesmo. Para que eu vou ser virtuoso? E porque tenho vida eterna. E aquilo lá não vai acabar. Então eu tenho que viver em função daquilo e não em função desta vida. Claro que há uma vantagem imediata em roubar. Óbvio que depois a pessoa fica frustrada. Óbvio que depois o pecado não compensa. Mas uma vantagemzinha imediata tem. E a igreja quer me ensinar, a Santa Mãe Igreja quer me ensinar a viver em função, não da terra, mas da vida eterna. Por isso,
nestes domingos de Páscoa, ela vai nos trazendo para mim as aparições de nosso Jesus Cristo. Hoje nós estamos nesta, é a pesca milagrosa, é a terceira vez que nós aparecem todos os discípulos juntos. Não vamos confundir esta aparição com a primeira pesca milagrosa, porque os evangelhos também contam uma pesca milagrosa durante a vida de nosso Jesus Cristo, quando ele chama os apóstolos no início da vida pública dele. Inclusive os santos padres da igreja, com muita simbolismo, etc., típico dos Santo Agostinho, São João Crisóstomo, eles fazem uma análise entre as duas pescas milagrosas. A primeira, segundo eles, representaria a missão da igreja nesta terra, e esta representaria a missão da igreja no céu. Porque no primeiro, nosso Jesus Cristo está na barca, aqui ele não está na barca, ele já ressuscitou e está fora, está presenciando tudo, mas por fora. Depois, na primeira, os peixes são trasladados de uma barca para outra. Aqui não, eles arrastam os peixes até o fim do mar, ou seja, o fim dos tempos. É a missão que leva os homens até o fim dos tempos. Depois, na primeira, a rede se rompe, significando que nem todo mundo fica na rede da igreja. Tem heresias, etc., e tem gente que escapa, que quer se afundar, não quer ser salvo. Enquanto na segunda, não, todos os peixes são trazidos à terra, ou seja, todos os bons vão para o céu. Enfim, não vamos entrar nesse simbolismo que para nós vai nos tirar um pouco a atenção do foco principal, do que a igreja quer colocar aqui, e que é a ressurreição de nosso Jesus Cristo. Vamos analisar detenidamente esta cena. É uma pena que hoje em dia, porque tem uma tal festa que o normal seria cantar aqui, cantar a glória, etc, etc. É uma pena que por causa da outra missa, o público da primeira missa tem que ter tempo para sair para a outra, voltar por causa desta estrada, etc, etc. Então não temos muito tempo. E também, por isso, nossa homilia também tem que ser concisa. Nós vamos dedicar o pouco de tempo que nós temos sobre esta cena. Sempre gostaria que os irmãos que estão transitando por aí. Nós temos os apóstolos. Nosso Jesus Cristo ressuscitou. Só que ele não está mais em 24 horas por dia com eles. E eles decidem tirar férias da oração. Eles eram pescadores. Deixaram de ser pescadores. Agora eles foram dados uma missão muito mais alta. Ser apóstolos, eles passaram 3 anos com o nosso Jesus Cristo. Presenciaram a paixão, presenciaram a morte, a ressurreição. Agora eles estão prontos para pregar o mundo inteiro. Entretanto, como eles não estão ainda inteiramente compenetrados da altura da vocação deles, eles decidem tirar férias da vocação. Saem, vão pescar. Olha que eles estavam colocando em risco a vocação deles. Estavam quase à beira da apostasia. Se eles voltassem a pescar, definitivamente acabou. Bom, começam a pescar. Olha que são pescadores hábeis, conhecem tudo, sabem como fazer a coisa. A noite é a melhor hora para pescar, etc, etc. Entretanto, fracasso absoluto. Já é a vontade de Deus ressuscitar, preparando o caminho. Eles colhem nada a noite inteira. Quando amanhece, está começando a amanhecer, está lá um homem na praia. Eles não reconhecem que é Jesus Nosso Senhor. Aliás, é assim que Nosso Senhor se apresentou tanto a Santa Maria Madalena quanto aos discípulos e irmãos. No início, eles não reconhecem Ele, porque Ele está com o corpo glorioso, o corpo já espiritualizado depois da morte e a ressurreição. Não o corpo miserável que nós temos animalizado, não sujeito à doença, à morte, às mil contingências do nosso corpo. Não, é aquele corpo radiante de luz. O som está flutuando. Aquele corpo flutuando. É que é difícil, estrangeiro falar em português com distrações é complicado. É aquele corpo que não é sujeito aos sofrimentos que podem passar pelas paredes, cheio de luz, não tem doença, etc. Então ele tem um domínio tal que eles não reconhecem. E ele diz, ele tem uma modulação perfeita da voz dele, que atravessa, ele tem uma certa distância do lado, mas como ele está com o corpo glorioso, ele faz penetrar a voz dele até eles. Moços, alguma coisa? Não, nada. Joga a rede à direita. Joga.
Não é possível que aos quebra da barca não tem nada do direito de ter. É milagre. É milagre imediatamente, e também pela santa graça, a memória agindo sobre a graça agindo sobre a memória. Eles lembram da primeira pesca milagrosa, depois pelo categórico da voz do homem que falou, etc. O discípulo que era mais amado, São João, o Joãozinho, o discípulo virgem, o apóstolo virgem, ele reconhece a voz do nosso Jesus Cristo. Conta para os outros. São Pedro, sempre impulsivo, sempre o primeiro a atirar-se, ele joga-se na água. E é bonito que São João aqui, o evangelista, diz que ele estava nu. Nunca não quis dizer que estava entremetido, que ele estava pescando, ele não podia estar com uma túnica longa como se vestia na época, enquanto ele estava com uma coisa mais curta. Só que na época se considerava isto nudez. O que São João escreveria a respeito do jeito que as pessoas se vestem hoje em dia? Meu Deus do céu, nem um pescador numa barca dele pescando no meio daquele trabalho era tão nu quanto os vestidos hoje em dia. Enfim, coloca a túnica, joga-se na água. Quando ele e os outros chegam lá na praia, nosso Senhor Jesus Cristo está lá com uma brasa, peixe em cima, pão. Os teólogos discutem se ele criou, se ele pegou, o que foi, ninguém sabe. E veja a divina bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma recriminação. E entretanto, no meio de toda aquela bondade está uma correção. Ele acumula eles de bondade. Ele primeiro dá um milagre da pesca milagrosa. Depois eles estão passando a noite trabalhando, eles estão cansados, eles estão famintos. Nosso Senhor dá para eles, prepara para eles pão, peixe assado, etc. Depois eles estão tão tomados de temor reverencial, que eles nem aproximam. Então nosso Senhor diz: vinde comer. E depois Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu a eles. É a bondade do Sagrado Coração de Jesus chegando, multiplicando os atos de favorecer eles. E entretanto, nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, porque sabiam que era o Senhor. Assim é a atitude. Se nós olhamos para qualquer estátua, qualquer imagem do Sagrado Coração de Jesus, ele sempre está assim, cheio de bondade, mas no fundo daquela bondade, uma ponta de tristeza. E ele apontando para o coração sagrado dele, coberto de espinhos, disposto a perdoar tudo, a recompor tudo, a passar para frente, mas também dizendo: meu filho, minha filha, até quando vai estar miséria? Até onde você vai me ferir? É uma censura muda. Ele é tão bom que ele nem formula a censura. E ele acumula de bondade, mas aquilo mesmo é uma chamada. Quanto eu recebo dele, ele vai continuar dando, mas eu vou continuar ofendendo a ele. Qualquer vez que nós olhamos para o crucifixo, também é a mesma coisa. Ele dá todo o sangue dele para nós. E entretanto, é uma censura. Os seus pecados estão me precipitando. É a mesma atitude. Ele multiplica os atos de bondade em relação a eles. Come. Quando termina, nosso Jesus Cristo vira para São Pedro, ele é o primaz, e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, vós sabeis que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A prova do amor é dar para os outros aquilo que eu te dei. Porque Deus não é igualitário. Deus não trata todo mundo igualmente. Este igualitarismo no mundo de hoje não é de Deus nosso Senhor. Deus chama uns e acumula a eles de benefícios. E depois, em função deles, transmitir aquilo aos outros. Deus quer salvar a todos, mas Ele chama os 12. E entre os 12, um é o primaz, é o Papa. E eles têm a obrigação de depois transmitir aos outros. E 3 vezes o Senhor pergunta para eles. Os exegetas dizem que é, obviamente, uma referência às 3 negações de São Pedro. Por isso ele fica triste. Ele repara em público. Porque como ele pecou publicamente, ele tem que reparar o pecado dele publicamente. Mas também é uma alusão aos 3 poderes que a Santa Igreja recebe. A Igreja tem o poder de ensinar os homens, ela é a única custódia da verdadeira doutrina. A Igreja tem o poder de santificar os homens, ela é a única custódia dos sacramentos, da força
que vem do cruz de Jesus Cristo. Então, o munus docente, o munus de ensinar, o munus santificado e de santificar, e o munus governante, o munus de governar, de levar, de governar os seus povos. Está bem? Aí nós fazemos uma pausa nesta cena, que essa acaba o trecho do Evangelho de hoje, e passamos para a primeira leitura. Aí já é uns 40 dias para frente. E depois de Pentecostes, os apóstolos estão transformados. Este mesmo São Pedro, que estava fugindo, estava etc. Aqui não, ele enfrenta o Sinédrio, enfrenta todos os poderes da terra para anunciar o nome de nosso Jesus Cristo. E aliás, no final do Evangelho, nosso Jesus Cristo significa o tipo de morte que ele vai passar. Claro, porque para ser bom pastor, é necessário se identificar com nosso Jesus Cristo. É necessário deixar-se identificar. E o que São Pedro vai fazer na primeira leitura? Ele vai enfrentar a todos, ele vai ser posto na prisão, os apóstolos vão ser postos na prisão. Depois estão tirados da prisão, são açoitados. E são proibidos, nós proibimos, dizem os sinedritas aqui, de falar em nome de Jesus. E eles pouco se importam. Porque a obediência é bem feita, porque a obediência é devido a Deus. E nós temos que obedecer quem está em cima de nós em função de Deus, porque no fundo a obediência é devido a Deus. Se a autoridade não está servindo a Deus, mas está fazendo o contrário que Deus quer, eu não devo obediência a Ele. Pelo contrário, é meu dever não obedecer em pecado. Não sei se ficou claro. Vamos exemplo. Na família, a mulher é sujeita ao homem. Mas se o marido quer o pecado, ela não pode seguir a ele. Ela, inclusive, tem que resistir a ele por mais que custa. Os filhos têm o dever de obedecer aos pais. Mas se o filho tem uma vocação religiosa e os pais não querem que ele seja a vocação religiosa, ele tem a obrigação de não fazer a vontade dos pais e de fazer a vontade de Deus. Porque ele obedece aos pais em função do amor de obedecer a Deus. E quando Deus quer uma coisa do filho e o pai não quer, aí tchau o pai, o importante é o amor. Aí foi a vida de todos os santos, São Francisco de Assis, etc. Então aí nós temos um apóstolo já pregando a nossa Jesus e enfrentando todos os obstáculos, inclusive com perseguições para eles. Mas sabendo que apesar da perseguição, ou talvez por causa da perseguição, está a glória deles. Eles depois vão ser martirizados, porque nós celebramos a festa, dois grandes apóstolos, São Filipe e São Tiago, e o próprio martírio é uma glória para eles, porque eles se uniram a nosso Senhor Jesus Cristo, ficaram mais perto dele. Lição para nós. Até agora tudo muito bonito. Estão falando apóstolos, disso, aquilo. Vamos aplicar para nós, né? Domingo de manhã, num feriado, vamos aplicar para nós. Eu, que estou sentado aqui nessa Santa Missa, com um pregador que fala mal português. Você está olhando de novo, não posso dizer que está falando interminamente, porque ele está de olho no relógio dele. Eu que estou aqui, eu também, e isto é a lição que essa igreja quer trazer para mim, eu também estou na mesma situação dos apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, mas a presença física dele não está sempre aparente. Ele está de fato fisicamente presente na Eucaristia, mas atrás dos véus da fé. E no dia a dia eu não vejo, mas ele está presenciando tudo, inclusive os meus pensamentos, meus desejos, os pensamentos neste momento, em todos os momentos do dia. Eu sei reconhecer a voz dele. Ou eu estou em contato, eu vivo na noite, longe de Deus. Eu dou tempo, todo dia, no início do dia, uns 20 minutos, uma meia hora, pelo menos, de um tempo de oração em silêncio, sem televisão, sem rádio, sem nada, para ouvir a voz de Deus, para preparar minha alma para o dia. Durante o dia, eu vou ouvindo a voz dele. Ou eu vivo tomado pelo celular, pelas notícias, por isto, por aquilo, distraído o tempo inteiro. E a noite se faz para a minha alma. Eu estou pescando, estou trabalhando à noite, sem fruto nenhum, porque Deus não está presente. Eu estou usando todas as minhas habilidades, mas não vai ter valor nenhum. Eu estou tentando construir uma família, estou trabalhando para sustentar meus filhos, meu esposo, etc., minha esposa, o que for. Tudo aquilo vai evaporar, porque não está construindo sobre Deus, não está construindo sobre a rocha, está construindo sobre a areia. Pior ainda, se eu não estou botado pelo prático, pelo trabalho, pela carreira, mas pelo pecado mesmo. Hoje em dia, muitas pessoas estão surdas à voz de Deus,
por causa da impureza. A impureza campeia por todas as partes. Não há nada que tapa os ouvidos dos homens para o sobrenatural do que o pecado que mais bestializa o homem, que mais animaliza o homem, o pecado de impureza. Pois a solução é a confissão. É abrir os ouvidos para vós, Deus. Sair da noite, viver na luz, na graça de Deus. Mas não é suficiente apenas isso. Porque todos nós, de alguma forma ou outra, nós somos pastores. Todos nós somos ovelhas de uns e pastores de outros. Obviamente aqui estabeleciam os pastores da igreja, da hierarquia, sem dúvida. Mas nós também somos pastores. Eu sou mãe de família. Eu tenho filhos. Deus confiou a mim. Eu sou pai de família. Eu tenho uma esposa. Eu tenho filhos. Depois eu tenho pais idosos. Eu sou patrão. Eu tenho empregados. Eu tenho vizinhos. Deus colocou toda essa gente debaixo do meu pastoreio. E Jesus diz para mim: cuidar das minhas ovelhas. É muito bonito. Ele diz aqui: tu me amas? Apacentai as minhas ovelhas. As ovelhas não são minhas. São de Jesus, esta minha é de Jesus. Cuida das ovelhas de Jesus, não foram nem confiados. Eu cuido bem deles. 3 vezes Jesus me pergunta: fulano, tu me amas? A primeira coisa que eu tenho que fazer é, obviamente, a primeira afirmativa é sim, eu te amo. E não basta palavras. Precisa ser vivido. Como que eu vou pastorear se eu mesmo não estou no estado de graça? Como que eu vou dar aos outros o que eu não tenho? Eu tenho que viver habitualmente, estavelmente no estado de graça. Não só uma confissão na Páscoa e depois 3 dias depois, na festa da Páscoa, perder o estado de graça. Não vai. Se eu perdi, eu tenho que voltar ao estado de graça. Tenho que viver habitualmente no estado de graça. Primeira luta, primeiro sofrimento. Claro que é um sofrimento batalhar contra minhas más inclinações, batalhar contra a pressão. É necessário seguir a Jesus por inteiro. Primeira afirmativa. Segunda, como eu sou pastor, os outros, as ovelhinhas, às vezes, porque estão conseguindo pecadores, não, às vezes são os cabritinhos, não são ovelhas por inteiro. E eles não querem. E é necessário sofrer, corrigir, dói. É muito mais fácil deixar. Bom pastor não é quem deixa a ovelha fazer o que quer. Quem deixa a ovelha fazer o que quer e depois pula para o barranco, não é pastor, não é lobo. Não ama quem não sabe cuidar, quem não sofre por cuidar. E aliás, quando eu sou corrigido, eu provo de amor, porque é muito mais fácil não fazer nada. Prova de amor é corrigir, obviamente sem brutalidade, com medida, com sabedoria em certos momentos, com severidade, mas com medida, com peso, misturando bondade com severidade, etc. Mas é necessário, é um sofrimento. Terceiro, não é possível no mundo de hoje, sobretudo no mundo de hoje, ser bom sem ser criticado. Até na própria família, até na empresa, etc. Não é possível querer seguir a Jesus sem sentir os poderes do mundo contra mim. E é necessário ser bom, São Pedro, compactuar como jamais. Um pastor que é louvado por todos os poderes da terra, ao nível que seja na família, ao nível dos poderes da terra. Então, um pastor que é louvado por todos os poderes da terra, aplaudido por Deus, não pode ser bom pastor. Um pastor, para ser bom pastor, para pretender morrer e chegar ao céu, tem que estar vilipendiado, atacado pelos poderes. Óbvio, o mundo nunca está ao lado de Jesus. E eu enfrento o mundo. Quantas vezes as pessoas compactuam com o mundo pelo modo de ser, pelo modo de se vestir, pelo modo de se comportar? A pessoa vai para a igreja, se percebe que é católico, depois passa para o primeiro ponto. Não tem distinção nenhuma naquele ateísmo, naquela imoralidade, naquele materialismo, naquele gosto de vida. E a pessoa é indo com aquela fruição. Desculpe a palavra, animal. Porque quando o homem não vive em função da fé, da espiritualidade, ele vive em função da animalidade dele. E então a liturgia de hoje, a Santa Madre Igreja, esse terceiro domingo de Páscoa, me coloca nosso Jesus Cristo ressuscitado e me chamando com toda a bondade. São vários atos de bondade. A minha vida inteira Deus vai me acumulando em bondade. E não é possível chegar para um panorama como este e não ver a mão de Deus atrás, não ver a bondade dele. E assim ele vai me acumulando, depois graças, depois sacramentos, etc.
Mas a pergunta permanece no fundo: meu filho, minha filha, quereis isto para sempre? É necessário dizer um sim definitivo. Vacilar sempre entre o sim ou não vai. Em certo momento, a barca chega até a terra e os peixes estão arrastados para a terra e a eternidade. E só ficam os peixes que foram colhidos à direita. Lembra-se do juízo final? Aquela cena: os cabritos ficam à esquerda, as ovelhas à direita. Só quem ficar colhido à direita, este vai passar para a eternidade. Então, Santa Mãe Igreja hoje nos oferece esta cena maravilhosa, lindíssima. Nosso Jesus ressuscitado, a vida eterna aberta para nós. Mas é necessário abraçar. É necessário para isto morrer por este mundo, como São Pedro. Morrer por este mundo e abraçar a vida eterna. Já nesta terra pela graça. Vamos pedir juntos nessa Santa Missa agora. Em breves instantes, nós já vai estar presente aqui em corpo, alma, sangue e divindade. Vamos pedir a Ele, o nosso grande pastor, por intercessão de Maria Santíssima, a graça de viver habitualmente nos de graça, de sermos bons pastores uns para os outros, e assim vamos ter a alegria, aí sim, no céu, estarmos todos juntos, a família inteira, todos com Deus nosso Senhor por toda a eternidade. Que maravilha! E isto que eu pedi, e isto eu invito a todos a prezarem junto comigo e pedir isto ao nosso Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vere Santos et Dominus, somnis sanctificatis, et reputat. Accipite et nunc aute ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro omnes tradeus. Sini mortos continuatus, cipiens et autem, item gratis avis, delite discipulis suis. Accipite et pipite ex eo omnes, hic est in calis sanguis mei, novi terratis saliti, video omnes et voluptis et fundectum, in remissionis peccatorum, hoc facite in mea commemoratio. Mysterium Fidei. Et tua resurrectio
Tibi Domine, amadite et pacis Deus Deus. Gratias Deus Spiritus Dignus Obis, astare con Deo Tibi Maestra. Et supplicis de pecado, ut corporis et sanguinis Christi participis, a Spiritus Sancto Domine. Recordare Domine, Ecclesia Tua et tutorum diffuse, ut erat caritate perficias, una cum Christo nostro judecatus, et universo terra. Memento cumulorum tuum. Posate ex hoc casti, concedit qui implantatio foremus in liguri mortis spiritu, simul fiat et resurrectionis exi. Memento ex inflatum nostrum, qui spert resurrectionis conveniunt, omniumque in tua misericordia, et eus in omnium nostrum quesumus miserere. Cum beato Dei Genetici et in Devanum, beato Iosef in Ismonso, beatis Apostolis, et omnibus sanctis qui tibi a seculo acuerunt, aeterna vita mediamur et seculus satis, et Dei laudemus et glorificemus, per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et cum ipsum, et in ipsum, est tibi Deo Patria omnipotenti, et unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Obidienza a palavra do Salvador, que formados com seu divino ensinamento, usamos de sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, meu Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para o banquete anunciado do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrares na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
aqueles que renovastes pelos sacramentos da liberdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos oração por alguns instantes, por alguns Agora, na Santa Missa, queremos convidar aqui a assistir uma missa do lado de fora da capela, que depois, terminada a missa, que entrem para poder conhecer a capela, todos os detalhes, todas as pinturas, sentir todo o ambiente, andar um pouquinho. E na saída também, se desejarem, nós temos, aí próximo à porta de saída, nós temos várias revistas dos arautos do Evangelho. Quem quiser pode levar para casa para conhecer um pouquinho sobre os arautos, tem várias matérias bem interessantes sobre a doutrina católica, a história dos santos. E também temos um alvozinho com umas fichas para as pessoas colocarem intenções para as santas missas. As pessoas que desejarem colocar alguma intenção, esses folhetinhos depois vão ser levados para uma capela, e todos os sacerdotes que querem rezar a Santa Missa vão ter presente essas intenções. Lembramos sempre que todos os domingos temos as Santas Missas aqui nessa capela, às 8 horas e às 11 horas. Como acho que a maioria aqui são pessoas que estão de passagem, vale a pena depois comentarem com os vizinhos, amigos, parentes que de repente estejam vindo para cá também, em outro momento, avisar os horários das missas. E também logo já na saída temos também uma sala com divulgação de materiais religiosos, textos, medalhas, estampas de Nossa Senhora, imagenzinhas. Quem quiser dar uma passadinha para conhecer, vai estar ajudando também a manter toda essa capela. Desejando assim um ótimo domingo a todos, e sempre que estiverem por aqui, as portas estão abertas para todos. Nós gostaria também de aproveitar a ocasião para externar meu agradecimento, minha alegria de poder celebrar essa Santa Missa aqui. Quem cuida desse Monteiro, eu não vou tirar, que acabou de falar para todos. Nós temos uma escalação dos padres e dos conjuntos que vão tocar aqui nas Santas Missas do final de semana. Podem imaginar a torcida que é para ter seu nome escalado para vir para cá. Então, é uma alegria de estar aqui. Agradeço ao irmão Reginaldo, e ao conjunto que está aqui hoje. Não são estudantes de teologia, eles são arautos que cuidam de diversas coisas, áreas do nosso apostolado. Por exemplo, a revista que o irmão mencionou, essa revista Arautos do Evangelho, é uma revista mensal em 4 línguas: italiano, inglês, português e espanhol. Aqui tem mais ou menos 1 milhão de exemplares, um dos maiores revistas trabalhadas do mundo. E quem cuida de tudo isso são os irmãos. O trabalho principal deles não é cantar na missa, não. Eles trabalham duro mesmo. Mas é uma alegria estar com eles aqui hoje. Agradeço ao irmão Reginaldo e a cada uma. Foi uma alegria conhecê-los. Se passam por São Paulo, venham visitar a nossa Basílica lá. Eu sou professor de teologia lá no Seminário dos Arautos. Nós temos uma basílica vinculada a Santa Maria Maggiore, a Basílica Papal de Santa Maria Maggiore em Roma. Quem vai em peregrinação recebe um livro de igreja primária, etc. Então podem nos visitar lá e digam que conhecem o padre indiano com sotaque péssimo e que fala demais. Aí já vão ser admitidos a entrar. No final, vou ter a alegria de ficar no palco da capela para cumprimentar a quem quiser, dar uma bênção especial para as famílias, ou qualquer objeto que necessite. Dito isso, desejo a todos um tempo pascal cheio de graça, cheio de proteção, de bênção de Nossa Senhora, de Deus Nosso Senhor, para viver mais em função da verdadeira felicidade e não do prazer. Tem uma grande diferença entre felicidade e prazer. Toda essa gente aí está procurando o prazer, mas a felicidade é uma coisa bem distinta. Vamos pedir esta graça para Deus Nosso Senhor nesse momento que nós vamos levantar-se e inclinar nossas cabeças para receber a oração. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Deus, que pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. E vivendo agora eternamente, possais do céu, unidos a Deus, para o qual, pela fé, já receberastes o batismo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e
Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. E de paz, Deus. Graças a Deus.